Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade. Rinópolis, Rinópolis, ideal producente, lealdade. E Eugênio lindo, Ludre bandeirante, Ludre novo, tu tens a bravura. Deus te faça Rinópolis presente, ó bendita terra da agricultura. Planejando o azul do horizonte, lua verde dos teus cafezais, brancas flores coroam. Senhores vereadores, com a graça de Deus, damos por aberta, na data de 25 de maio de 2020, a 8ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis. Eu solicito à primeira secretária que faça a verificação de presença dos vereadores. Senhor presidente, presença unânime dos senhores vereadores. Havendo número legal, colocamos em discussão a ata da 7ª sessão ordinária de 2020 da Câmara Municipal de Rinópolis, realizada na data de 11 de maio de 2020. Alguém querendo discuti-la? Ninguém querendo discuti-la, colocamos a mesma em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovada a ata da 7ª sessão ordinária de 2020 por unanimidade. Eu solicito à vereadora Patrícia que faça a leitura do trecho bíblico conforme estabelecido para início de nossas sessões. Boa noite a todos. O evangelho escolhido por essa noite está no livro de Provérbios, capítulo 1, versículo de 20 a 23. A sabedoria grita pelas ruas e levanta a voz nas praças. Ela grita no burburinho da cidade e anuncia nas praças públicas. Até quando, ó ingênuos, vocês vão amar a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando se empenharão na zombaria? E vocês, insensatos, até quando odiarão o conhecimento? Voltem-se para ouvir o meu aviso. Eu vou derramar meu espírito sobre vocês, e lhes comunicarei as minhas palavras. Leitura da matéria do pequeno expediente, protocolos. Esta presidência informa que as correspondências recebidas já foram informadas aos senhores vereadores. Entretanto, se houver interesse de algum vereador pela leitura de qualquer matéria ali relacionada e que mereça a atenção do plenário, que faça solicitar a sua leitura. Proposituras. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura das proposituras hoje apresentadas. Indicação número 025/2020. Assunto: providências quanto à limpeza do acúmulo de resíduos depositados nas margens da rua Birigui. Observadas as normas regimentais em vigor, indico ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes,
faça-se tomar as providências necessárias para a limpeza na rua Birigui, onde está concentrado um grande volume de resíduos diversos. Justificativa. A presente indicação justifica-se pelo fato que munícipes que moram próximos ao referido local estão reclamando pelo grande acúmulo de resíduos diversos, anexo 1, lançados à margem da rua Birigui, próximo à almoxarifada municipal, área urbana da cidade, com o objetivo da preservação do meio ambiente, segurança e saúde pública, que sejam tomadas as devidas providências, evitando assim que o local seja criadouro de animais peçonhentos, e essas são as razões da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 20 de maio de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 026/2020. Assunto: Plano de ação continuada para o processo de sanitização de locais públicos. Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, faça-se tomar as providências necessárias para a criação de um plano para o processo de sanitização de locais públicos, de maior circulação de pessoas pós-Covid-19. Justificativa. Atualmente, o processo de sanitização é realizado em períodos esporádicos, em espaços públicos, com auxílio de um caminhão hidrojato, que atua na limpeza urbana do município. A presente indicação propõe em criar um plano para que seja realizada uma ação continuada desse processo de sanitização, já que moradores, antes mesmo dessa pandemia, já faziam reclamações de limpeza de locais públicos, por estarem com mau cheiro. Com isso, o município realizará 2 ações, a de limpeza e a desinfecção, proporcionando saúde e bem-estar. E essas são as razões da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 20 de maio de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 027/2020, assunto: criação de um leito UTI completo. Observadas as normas regimentais em vigor, indica ao prefeito municipal de Rinópolis que, através dos órgãos competentes, faça-se tomar as providências necessárias para a criação de um leito UTI em nosso hospital. Justificativa. Conforme resposta do Executivo, através do ofício PMR número 137/2020, itens B e C, nosso hospital não possui respiradores e nem leito UTI para uma internação, sendo o paciente sujeito à utilização de outros leitos em outras cidades. A presente indicação se justifica no fato de que o nosso município foi contemplado no total de R$ 686 mil com recurso através do deputado federal Vinícius Poit. Recursos esses que podem ser aplicados em investimentos em saúde e para que nossa população possa ser amparada com pelo menos um leito UTI. Câmara Municipal de Rinópolis, 20 de maio de 2020, Danilo Torres Rosa, vereador proponente. Indicação número 028/2020, assunto: instalação de rampa de acesso defronte à creche Pedacinho do Céu. Indico na forma regimental ao senhor prefeito municipal de Rinópolis que faça tomar as providências que se fizerem necessárias para que seja efetuada a instalação rampa de acesso a cadeirante defronte à creche Pedacinho do Céu, localizada no Jardim São Mateus. Justificativa. A presente indicação justifica-se no fato de que, defronte à creche Pedacinho do Céu, não possui rampa de acesso a cadeirante, e nada mais justo do que o adequar o referido local. Lembramos que o município tem o dever de regularizar a acessibilidade a todas as vezes. Lembro ainda que a rampa de acesso facilitará o acesso de cadeirantes à creche, bem como de eventuais alunos e pais de alunos cadeirantes, que necessitam ir à creche, e essas sejam as razões de ser da presente indicação. Câmara Municipal de Rinópolis, 21 de maio de 2020, Patrícia Crema Fortunato, vereadora proponente. A palavra está à disposição dos vereadores para manifestação sobre a propositura hoje apresentada. Com a palavra, vereador Danilo.
Senhor presidente, demais membros da mesa, nobres vereadores, doutor aqui presente, internautas, boa noite. Minha presença aqui na tribuna, senhor presidente, é para falar sobre as minhas 3 indicações e também parabenizar aí pela indicação da vereadora Patrícia. E eu, no caso, falando aqui sobre umas providências de limpeza de acúmulo de resíduos ali na rua Birigui. Alguns munícipes aí me comunicaram e mostrando ali que já tem um grande acúmulo ali de material de construção, galhos. A gente foi lá ver, viu sofás, escrivaninhas e diversos lixos, sacolas ali e tudo mais. Então, está sendo um local ali de criação e proliferação de bichos peçonhentos. Então, que a prefeitura possa estar vendo um outro local, porque ali também faz parte da área urbana, vendo no mapa do município. Então, que possa estar vendo um outro local para que seja feito o descarte correto. Outra indicação, senhor presidente, que eu venho falar aqui, é sobre um plano de ação continuada do processo de sanitização dos locais públicos. A prefeitura começou nesse período aí de pandemia a fazer essa sanitização, conforme muitos municípios aí estão fazendo, né, nos lugares públicos, das escolas, das praças. E isso vem me chamando a atenção também, para que isso seja feito de uma forma continuada, que seja feito um plano para que isso tenha o efeito de ter uma regularidade para ser feito isso daí. Já que, muitas vezes, os bancos das nossas praças, os palcos, banheiros e tudo mais, eles levam, às vezes, são lavados algumas vezes, mas não de uma forma continuada. E, uma vez, um morador, chama Marcelo, uma vez usou minha rede social para falar sobre isso também, antes da pandemia, que os bancos da praça estavam cheirando muito forte, então que precisava ser feito umas limpezas. Então, no caso, quando você fazendo a sanitização, além de você estar fazendo uma limpeza, você também aproveita para fazer a desinfecção do local. Então, eu vejo que é de grande valia e que a prefeitura tome algumas ações para que possa fazer isso e dar continuidade. Já que também não se gasta muito, né? Que às vezes o mesmo tempo que você leva para sair dali do almoxarifado, para você ir até lá no trevo, aguar as plantas, que também está correto, tem que fazer e cuidar. Então, eu acredito que dá para ser feito esse trabalho, sim. E, terminando a minha indicação aqui, senhor presidente, sobre a criação do leito da UTI. Isso foi que, tempos atrás, eu fiz uma indicação e a prefeitura me respondeu, né, quando eu fiz algumas perguntas, e ele, na sua resposta, em ofício, respondeu que o nosso hospital ele não possui respiradores e nem leito de UTI. Já que nós recebemos uma boa quantia de recurso e um valor expressivo, né, então que esse valor fosse aplicado numa coisa assim bem útil para a população, principalmente nesse caso aí que nós estamos passando no Covid. O ideal até que poderia ser feito 2, né, mas às vezes pelas dificuldades e também ao momento eu não sei expressar o valor de quanto seria um leito de UTI, então que fosse criado um pelo menos para atender a nossa população. Sabemos que também quando às vezes você forma um leito, você acaba deixando que a região possa ser atendida aqui. Mas é isso que nós precisamos fazer. Já que, igual aconteceu esses dias, esse final de semana, num caso, não é do Covid, mas uma munícipe passou mal, foi para Tupã, fez alguns exames, o médico mandou de volta e falando assim, olha, não é caso de cirurgia, porém, ela precisa ficar numa UTI. E ela estava no hospital. Nesse caso, vai no agendamento. E o munícipe teve que ir para Assis. Então, quer dizer, andar mais 2 horas para o local. E, lógico, a prefeitura atendeu, fez todo o serviço que devia ter feito mesmo. Então, nesse caso, quando a gente tem um leito de UTI, né, isso daí também acaba ajudando para os nossos moradores. Então, fica aqui a minha indicação, minhas 3 indicações aqui, para que seja analisado e, se caso sim, que colocado em prática. Era só isso. Meu muito obrigado e boa noite. A palavra ainda se encontra à disposição. Com a palavra a vereadora Patrícia.
Boa noite, presidente, secretários, senhores vereadores, pessoal da internet. Eu venho aqui falar sobre a minha indicação dessa noite, sobre a instalação da rampa de acesso de frente à creche Pedacinho do Céu. Fui procurada por moradores, pessoas que frequentam a creche, tanto os pais quanto os responsáveis, né? Que fica difícil o acesso a buscar as crianças e também que é um dever de regularizar do nosso município, que hoje em dia, né, todos os locais públicos, é o dever do prefeito dar esse acesso. E também lembrando que muitas pessoas vão buscar os responsáveis, vão buscar as crianças com carrinho de bebê e fica dificultoso o acesso. Então, espero que o senhor prefeito analise com carinho o pedido dessa vereadora e do bairro Jardim São Mateus. Muito obrigado. É só para o momento, presidente. A palavra ainda se encontra à disposição. Como não houve manifestações contrárias, esta presidência, na forma do artigo 147 do Regimento Interno, informa que as indicações hoje apresentadas serão encaminhadas para a providência solicitada na forma regimental. Tema livre. Passando ao tema livre, eu solicito à primeira secretária que faça a verificação de inscrições no livro competente. Senhor presidente, encontra-se escrito no tema livre o vereador Evandro Dias. Com a palavra, vereador Evandro Dias. Quero cumprimentar, senhor presidente, a mesa de diretores, os nobres vereadores, ao doutor que se encontra aqui presente também, e aos internautas que nos assistem pelo Facebook. Primeiramente, senhor presidente, queria parabenizar aqui a Vossa Excelência, juntamente com os funcionários da nossa Câmara Municipal, que de prontidão aqui providenciaram aqui o álcool gel e o guardanapinho para que nós pudéssemos estar higienizando o microfone. Então, são algumas práticas que nós temos que fazer neste tempo de pandemia, onde estamos sujeitos a sermos infectados com esse vírus, que tanto aflige e atinge a nossa população. Queria aqui, senhor presidente, neste momento, usando o tema livre, parabenizar o pessoal que se dispuseram, os comerciantes, alguns empresários e até mesmo pessoas voluntárias que não têm comércio, mas que também se dispuseram a estarem ajudando o Hospital São Paulo quando na recuperação de um leito com apartamento. Então, foi reformado lá no Hospital São Paulo um leito, está quase terminando já o leito, totalmente reformado, e este leito, senhor presidente, com um apartamento, ficou lá muito bonito, muito legal, e a gente queria aqui parabenizar de antemão a esses empresários, comerciantes, voluntários, pessoas que se dispuseram a estarem ajudando o nosso hospital para que fosse recuperado este leito, que inicialmente, senhor presidente, seria para atender ao pessoal do Covid. Sabemos que não há respiradores no hospital, mas seria ali, esse pessoal ficaria ali em quarentena neste leito. São 2 leitos, não são muitos leitos também, mas são 2 leitos e um banheiro totalmente preparado para atender esse pessoal, que se possível, nós não queríamos que tivesse, nenhum dos nossos cidadãos, dos nossos munícipes, com
a infecção do Covid-19. Mas eu queria aqui, então, agradecer e parabenizar a todas essas pessoas, esses comerciantes, empresários e voluntários que se dispuseram e estão entregando ao nosso hospital um leito totalmente recuperado, totalmente reformado e, dentro das possibilidades, acredito que seria até um leito muito luxuoso. Então, parabéns a esse pessoal. Também já está quase terminando, senhor presidente, um banheiro também, que é o banheiro dos funcionários. Então, aquela parte ali de entrada do hospital, a parte principal, onde todos nós conhecemos, que era a entrada principal do hospital, onde foi feito as bases estruturais, então foram quebrados os banheiros que estavam sendo trincados, com encanamento rachados, dando vazamento. Então, houve uma reforma da base estrutural e 2 banheiros e um leite foi totalmente deteriorado. Então, queria aqui novamente parabenizar também a nossa diretora da saúde, que implantou essa ideia de recuperação no hospital, também ao Laerte, que também fazia parte naquela época do hospital, e todos os funcionários do hospital, desde a administração até os funcionários que trabalham no Hospital São Paulo. E, encerrando aqui a minha fala, senhor presidente, é do fundo do meu coração, que nós possamos também estar fazendo algumas ações para que nós possamos estar melhorando, assim, as condições de atendimento do Hospital São Paulo. Então, essa ala de entrada ficará totalmente pronta e servirá para o atendimento da nossa população. Então, senhor presidente, era o que tinha para esta noite. Então, quero agradecer aqui ao pessoal, aos comerciantes, empresários, voluntários, bem como também ao provedor do Hospital São Paulo, que é o Mitu, porque nós sabemos que provedor de um hospital não é fácil. A pessoa não ganha nada para ser provedor e ainda responde processos se ele não pagar os funcionários, se ele não pagar os médicos. E nós sabemos que o hospital ele tem um gasto muito elevado e nós precisamos ajudar o Hospital São Paulo. Senhor presidente, muito obrigado pela oportunidade, agradeço e por hoje é só. Senhor presidente, encontra-se escrito o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, vereador Adenir. Quero cumprimentar, senhor presidente, os demais membros da mesa, nobres colegas, que o advogado, procurador da Câmara, também que nos assiste, e também todos aqueles que nos assistem pela internet. Eu gostaria aqui de comentar, de certa forma, um elogio, vendo a reforma que vai ser feita na rodoviária. Fico feliz, na antiga rodoviária, melhor dizendo, fico feliz de ver esta conquista, onde foi conseguido, junto ao governo do Estado, R$400 mil para a reforma deste prédio. Sei que tem necessidade, sim, apesar de que todas as gestões têm gastado e parece que nunca acaba, sempre tem alguma coisa a fazer ainda. Mas eu queria dizer que, no momento desse que estamos, eu gostaria que a administração também tivesse muito mais empenho, ou, se possível, tivesse conseguido até mesmo mudar esse recurso para que fosse investido na nossa área industrial. Eu tenho falado isso, tenho insistido, porque sabemos nós que vamos entrar numa crise, já estamos, e a crise vai se prolongar por algum tempo. Nós sabemos que temos aqui em nossa cidade vários
pequenos empreendedores, muitos, a grande maioria deles, pagam aluguel. Diante de uma crise que estamos, não é fácil para qualquer um. Então, precisamos sim de agilizar para que seja feito a entrega da área industrial. Para aqueles que têm seus pequenos negócios, suas pequenas empresas, esses nossos pequenos empreendedores, possa estar tendo um lugar tranquilo, que ele não tenha necessidade de pagar aluguel, para que ele possa manter os empregos que já tem hoje e mais ainda, quem sabe conseguir contratar mais funcionários futuramente. A gente vê que esse investimento é na área da infraestrutura. Eu entendo que deve ter vindo direto para esse setor, mas pelo fato do prefeito ser do mesmo partido do governador, de repente, pode até ser que ele tentou isso aí, não se fala, a gente nunca se sabe o que está acontecendo na administração, para nós aqui não se passa isso, pode até ser que ele tenha cobrado isso, mas pelo fato de ser do mesmo partido, talvez se ele tivesse tido bastante empenho, cobrado o governador, ele poderia mudar esta verba para estar fazendo esta área industrial. Apesar de que sabemos que temos que ter, sim, no nosso centro da cidade, locais adequados, local bonito, uma reforma ali vai ser muito bom, mas no momento eu gostaria que, mais ainda, que tivéssemos nós conseguindo fazer a nossa tão sonhada área industrial, porque assim teríamos mais condição de gerar emprego logo no futuro bem breve, e aqueles pequenos empreendedores que têm que estar pagando aluguel possa ter um lugar para que não seja pago aluguel, e assim eles manter os seus empregos e, se possível, aumentar mais ainda. É isso que eu gostaria de cobrar, de pedir, que o senhor prefeito fizesse esse empenho, fizesse junto ao governo do estado, cobrasse, mostrasse a realidade do nosso município, a necessidade da nossa área industrial. Já estamos com 3 anos e 5 meses esperando por esta área industrial e nada. Então, gostaria que tivesse mais atitude nesse sentido, para que nós tivéssemos nossa área industrial para nossos munícipes e até mesmo para alguns que viessem de fora, assim, poder montar uma pequena empresa na nossa cidade. É isso aí, senhor presidente. Muito obrigado. Senhor presidente, encontra-se escrito o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra, vereador Alessandro. Cumprimento o presidente dessa casa, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através da internet. O motivo da minha vinda aqui, senhor presidente, antes de mais nada, hoje, dia 25 de maio, é o dia do trabalhador rural. Então, gostaria de fazer o registro aqui e parabenizar a todos os trabalhadores rurais do nosso município, que sustentam esse município, não só o município, mas vamos dizer, por que não, o Brasil. É uma categoria aí que a gente sabe que é fundamental para o Brasil, que é um país essencialmente agrícola. Então, meus parabéns a esses trabalhadores rurais pelo seu dia. Uma outra coisa, senhor presidente, o vereador que me antecedeu falava a respeito da reforma ali do prédio da antiga estação rodoviária. Só gostaria de complementar: o recurso adquirido para aquele local já tem algum tempo, nem se imaginava que fôssemos passar por essa situação de pandemia, de dificuldade que estamos vendo hoje. Esse recurso ele está efetivando agora, mas ele já foi conquistado há algum tempo atrás. E todos nós aqui sabemos que não tem como direcionar esse recurso para uma outra área, que não seja aquela finalidade. Infelizmente,
a lei funciona assim. É um local que eu acredito que todos os munícipes inopolenses gostaria de ver aquele local reformado, como bem disse o vereador, para que fique um local bonito. De certa forma, é um cartão postal aí da nossa cidade, fica bem ali no centro, é o centro administrativo da prefeitura, e é um prédio que já tem muitos anos, está muito deteriorado. Algumas adaptações foram feitas naquele prédio, porém reforma nenhuma foi feita de quando o prédio foi feito. Pelo contrário, foi feita algumas adequações, algumas salas que foram para aquele local, alguns locais ali foram adaptados, recebeu algum tipo de reforma para receber algum departamento. Porém, o prédio, a estrutura não foi reformada nenhuma vez. Então, ele se encontra num estado assim, bem deteriorado, e requer, sim, uma melhoria naquele local, até por uma questão de, não só de embelezamento, mas até por uma questão de segurança e melhor utilização daquele espaço. Então, acho que se faz, sim, necessário. Quanto à questão do distrito industrial, que o vereador também colocou, também sou plenamente favorável. Acho que nós temos, sim, que focar trabalho nisso, para que a gente possa conseguir adquirir uma área ainda melhor do que a que temos ali, para poder estar alocando algumas empresas da nossa cidade, do nosso município. A administração atual já alocou alguns microempresários que estão trabalhando, que estão gerando receita para o município, gerando emprego também. Então, é um trabalho muito importante que a prefeitura fez com alguns empreendedores, e que isso possa se expandir para os demais, se faz realmente necessário. Não somente pela geração de emprego, mas até por uma questão de fortalecimento da indústria local no município. Isso é muito importante. E temos aqui indústrias localizadas aqui, principalmente na questão de atender a avicultura, que é muito forte aqui no município. Então, realmente se faz necessário que a gente tenha locais para poder abrigar essas empresas. Então, o vereador também tem meu apoio nesse sentido, que a gente deve trabalhar para que isso se efetive. Embora eu acredito que a prefeitura devesse adquirir uma outra área, não somente ali onde a gente fala, onde era o antigo campo de aviação. Eu já disse isso algumas vezes e volto a frisar. Aquele local ali não é um local, vamos dizer assim, adequado para isso. Uma que tem bairros residenciais crescendo ao entorno. Você leva uma área industrial para ficar ali entre o bairro do Jardim dos Ipês e também ali o Santa Mônica, que está logo atrás, o Guataporanga. Não sei se o local hoje ele ainda é tão apropriado quanto já foi no passado. Além do que ali é um aterro. Mas, enfim, são assuntos para se discutir. Mas que a prefeitura deve sim focar esforço nisso. Tem meu apoio, vereador. Faço ênfase aí na sua fala em relação a isso. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, encontra-se escrito o vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Com a palavra, vereador Marcial. Senhor presidente, em nome do senhor presidente, cumprimento toda a mesa, nobres vereadores, procurador jurídico aqui nessa casa e internautas que está nos ouvindo nessa noite. Senhor presidente, o motivo que nos traz o uso aqui da palavra, primeiramente eu queria também o nosso apoio aos vereadores que me antecederam, em relação ao Distrito Industrial. Todos os vereadores sabem aqui também que são uma das bandeiras que a gente sempre questionou, sempre vem pedindo desde a outra administração, para que a gente conseguisse organizar isso de uma maneira melhor para poder atender os pequenos empresários do nosso município. A gente também tem que deixar claro que a gente sabe quando nós conseguimos um recurso, que nem foi a questão ali do prédio da rodoviária, Nelson Consolim Testa, denominado o nome dele, ali daquele prédio, a gente sabe que não pode ser desviado ou destinado para outra finalidade. Então, e também tenho certeza que não é falta de empenho, nem da atual administração, e nem desse vereador e como dessa casa, a impedir recursos para uma criação de um distrito industrial. Primeiramente, nós teríamos que termos um terreno mais abrangente, né, que poderia
ser realmente destinado para a infraestrutura. Mas eu acho, na minha opinião, que o local que a gente tem, que é um local que é o antigo campo de aviação, que dá sim para aproveitar, dá para fazer lá, cabe alguns comerciantes, algumas empresas naquele local, né? Nós temos lá aproximadamente 40 e poucos lotes. Se a metade começasse a construir, né, 20 lotes, 25 lotes começasse a construir, nós teria aí de emprego indireto aí 50 empregos entre pedreiro, servente de pedreiro e tal. Só que tem que ficar claro também, né? A gente tem que ser claro, e sabemos que já é um ano eleitoral, e da agora para frente também não pode mais fazer doação, né, de imóvel de patrimônio público. O que dá para se fazer é o projeto, colocar e pensar da maneira que vai ser feito, no cronograma, como será instalado, como que será o tipo de serviço, que fica desenvolvido já um planejamento para a próxima iniciação na questão de doação. Agora, na implantação de fazer, a gente sabe. E também, né, dizer aos nobres vereadores dessa casa aqui, que a gente também, todos nós temos os nossos conhecimentos, unir as nossas forças para conseguir também, a administração, a ajudar recursos a resolver esse problema, né? Nos nossos pedidos, que a gente sabe que todos os pedidos feitos é difícil quando você pede para o distrito industrial da maneira que é feita lá o trabalho. Uma outra questão que me traz aqui, senhor presidente, eu queria pedir ao setor da prefeitura uma certa agilidade na questão quando há requerimento de máquinas agrícolas, principalmente na limpeza de bebedouros de gado, porque a gente sabe que quando é um pedido nesse sentido, a gente vê a necessidade, porque o bebedor é essencial, a água é essencial para a criação, o produtor, o pecuarista, quando ele pede a necessidade. Então, a gente queria agilidade nesse processo, na questão desse requerimento, tanto do bebedouro para os pecuaristas, né, para a criação de gado, e também quando é questão de irrigação, que a gente sabe, o senhor presidente trabalha com agricultura, o senhor sabe como a dificuldade dos agricultores, quando tem que irrigar, tem que molhar no período de seca. Então, essa agilidade nesses requerimentos, né? Pedir ao senhor prefeito que nós mesmos, junto com o senhor prefeito, estudar essa maneira que pudesse dar agilidade nesses pedidos. O outro motivo que me traz aqui, eu vou falar de novo da rua extremamente mole, lá do Jardim São Paulo, do obstáculo, daquele pedacinho que falta aquela manutenção na entrada do Jardim Canaã, Jardim São Paulo, lá junto com o Jardim Canaã, a manutenção. Eu falei em outras sessões que o quanto a gente não resolvesse, né, a gente fica aqui, eu sei que o prefeito está trabalhando, o espaço está curto de serviço, temos pouca mão de obra, mas nós não podemos deixar de atender aquela comunidade, aqueles 2 bairros ali, aquela entrada do serviço. Então, fica aqui novamente o pedido desse vereador, em relação a esse serviço ali do Jardim São Paulo e do Jardim Canaã na entrada lá, que possa ser feito. Em relação às indicações aqui, eu fico o meu apoio aos vereadores que me antecedeu, que fez suas indicações, mas eu acho que tem que ter certos cuidados no que possa ser feito, no que possa ser pedido, para a gente poder, com as entidades, para que tenha as condições de manutenção também. Senhor presidente, até o momento é só. Meu muito obrigado e boa noite. Senhor presidente, enquanto inscrito o vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Com a palavra, vereador Clodoaldo. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, vereadores. Boa noite, internautas. Senhor presidente, a minha vinda a essa tribuna para falar de umas coisas que estão acontecendo no município e creio que em todo o Brasil, principalmente aqui no estado de São Paulo, ao governador Dória. Governador que está acabando com o nosso estado, que está acabando com o nosso município, os demais vizinhos também. Ele que está fazendo política em cima dessa doença, que tem a doença, só que
está fazendo política em cima, ao meu ver, onde tem hospitais que tem um leite de UTI e não estão sendo ocupados. Em São Paulo, eu tenho uma sobrinha que é médica, ela trabalha no hospital em São Paulo, ela me passou essa informação. E também pegar e falar que eu estou decepcionado com certos deputados que são a favor do governador Dória. O problema tem, só que a vida tem que andar. Governador, você tem que focar nas doenças que tem há muito tempo no Brasil, que precisa de cura. Uma delas são o câncer, que mata milhões de pessoas no Brasil e ninguém se preocupa. Essa pandemia do coronavírus, ela existe, sim, mas não do tanto que a Globo fala e o senhor fala. E faça minhas palavras, a do presidente Jair Bolsonaro, o que ele falou na última entrevista. Independente de qual partido político que apoie o senhor, independente de qual seja, PSDB, PTB, PMDB, qual seja, que apoia as atitudes que o senhor está fazendo, acabando com os pequenos empresários, acabando com os empresários grandes, acabando com o agricultor, acabando com as famílias, acabando com tudo. Foca nas famílias, senhor governador. É uma vergonha. Eu trabalhei para o senhor, eu trabalhei para o Dória, eu pedi voto para ele, me arrependo amargamente de ter votado o senhor. Só teve mais de 60% dos votos aqui, em Rinópolis, e, infelizmente, eu tenho certeza que hoje acho que você não tem nem 2%. Falando na geração de emprego, dar uma sugestão para o prefeito. A área industrial, como o vereador Marcial falou, que é um ano eleitoral, que não pode ser entregue, e eu creio também que, onde que ele quer fazer a área industrial, não vai vir esse dinheiro, que vai custar aí, no mínimo aí R$1 milhão, mas que possa entregar futuramente, independente de qual seja o prefeito, pensar lá na frente, entregar essa área industrial para os meninos que precisam, os que pagam aluguel, tem borracheiro, tem pessoas que soldador, tem o pessoal da avicultura, que quebrou 60%, conversando com eles, 60%. Tem uma empresa aqui grande, gente, aqui em Rinópolis, ele deu férias, dispensou os meninos, e a coisa está feia para o lado dele. Se ele fechar, a receita do nosso município vai lá embaixo. Então, senhor governador, foca nos pequenos municípios, o senhor tem dinheiro. Os pequenos não têm. Tem que se manter para sobreviver. Espera aí. Então, eu peço que o senhor olhe com bons olhos, que os prefeitos da nossa região façam uma nota de repúdio para ele, os governadores, os deputados estaduais, federais que apoiam, que vão até ele e falam para acabar agora, dia 31. O problema existe, mas a vida continua. Quero falar um recado aqui também das casinhas do Toninho Reis, do aumento da prestação que teve lá das casinhas, muitas pessoas questionando, e na sessão passada pedi ao presidente da Câmara que entrasse em contato com a prefeitura e obtemos umas respostas, mas não completa. O que eu tenho para falar para a comunidade é que esse aumento que teve foi
da seguradora da casa. Então, eles pegaram, abandonaram, cortaram o contrato e teve esse aumento. O que eles passaram foi que, após que acabar esse aumento das parcelas, vai voltar tudo ao normal. Só que o questionamento, lá em São Paulo estava de férias, vai voltar ao normal, de férias não, estava com feriado. Amanhã volta ao normal. Vamos entrar em contato com o secretário da Habitação do Estado, eu já tenho o número de telefone dele, para poder ele dar uma explicação, porque nessa época que está de epidemia, que se fala de não ter aumento das coisas e esse aumento abusivo, eu creio que os proprietários mutuários, eles não devem pagar esse aumento, porque se eles vieram pagando já de lá para cá, então por que esse aumento das parcelas? Então, peço aqui em nome do presidente da Câmara, Donizete, nós estávamos conversando para que possamos fazer uma reunião com os moradores, lá 10 pessoas, pegar uns 10 casos e entrar em contato com a CDHU para poder fazer essa reunião para explicar melhor para vocês. E dar um recado aqui também para o Pedro Vinha, que, na minha visão aqui, é um dos caras super competentes, não desmerecendo os outros funcionários públicos, que ele vai amanhã lá na vila e dá uma olhada lá na calçada, que teve um filho de Deus lá que passou na calçada lá e acabou com a calçada lá do Mário Covas. E a iluminação da praça que está mal, não está acendendo as luzes. Eu vou dar uma parte aqui para o vereador Adenir. Uma parte de 1 minuto, vereador. Obrigado pela sua parte. Não poderia deixar de vir aqui e dizer para o meu amigo Alessandro e Marcial que eu entendo, eu sei que a verba vem destinada para aquele lugar, para aquela obra. Eu quis dizer o seguinte: nesta época de pandemia, poder mostrar para o governador a necessidade que temos de uma área industrial para que o emprego continue. Por isso eu disse que poderia ter empenho de pedir, falar com o governador. Eu não disse que se falasse ia resolver. Inclusive, falo mais ainda, eu não sou do partido governador, os nobres colegas também fazem parte do partido, o prefeito faz parte do partido governador, mas eu, mesmo sem ser, eu acredito que todos os outros nobres colegas aqui, se fosse convidado para que também fizesse o pedido, todo mundo junto, eu tenho certeza que todos se prontificariam. Eu tenho certeza disso. Então, isso não quer dizer que eu sou contra a reforma lá. Eu quero dizer que tem momentos que as coisas são mais necessárias. Quando o vereador Alessandro disse que ali não poderia, porque tem bairros em volta, eu quero dizer o seguinte: e por que no Tonim Reis pode? Lá também temos residência. Nenhum bairro é diferente do que o outro. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Senhor presidente, por hoje a minha fala fica por isso aí. Muito obrigado e boa noite a todos. Senhor presidente, não encontro escrito mais nenhum vereador no tema livre. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada regimental. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Presente. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Danilo Torres Rosa. Presente. Vereador Donizete Ananias da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Evanson Silas Pereira Cambrais. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Encontra-se na ordem do dia o processo 009/2020. Após a leitura do processo, aguardando a dispensa da leitura. Com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente,
eu gostaria de pedir para ler o projeto, só tem um projeto na pauta, eu gostaria de pedir a leitura dele, de forma integral, se for possível. Peço à nossa secretária, a vereadora Patrícia, que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 003, de 13 de abril de 2020, da denominação a imóvel que especifica. Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador da Câmara Municipal de Rinópolis, comarca de Tupã, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que são conferidas por lei, apresenta para apreciação e deliberação do plenário o presente projeto de lei. Artigo 1º. Fica denominado Terminal Rodoviário Milton Giacomino Pagliuzzi, o imóvel público onde funciona o Terminal Rodoviário de Rinópolis. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Câmara Municipal de Rinópolis, 13 de abril de 2020, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Mensagem número 003/2020, projeto de lei número 003/2020. Senhor presidente, nobres colegas, nesta oportunidade, apresento para apreciação do Legislativo o projeto de lei número 003/2020, que dá denominação ao imóvel onde funciona o atual terminal rodoviário de Rinópolis. As principais razões que motivam a intenção estão contidas nos dados biográficos que faz parte da presente mensagem conforme segue. Biografia: Milton Giacomino Pagliuzzi, filho de Orestes Pagliuzzi e Antônia Martini Pagliuzzi, natural de Ibirá, São Paulo. Nasceu aos 11 de abril de 1931 e faleceu em Tupã aos 5 de setembro de 2013, devido à insuficiência respiratória, choque séptico, insuficiência renal crônica, fratura do fêmur, decorridos 39 dias de internação na UTI do Hospital Santa Casa de Misericórdia de Tupã. Está sepultado no cemitério municipal de Rinópolis, ao lado de seus pais e de sua irmã primogênita, Serafina e Etelvina Pagliuzzi. Sua mãe teve 11 filhos: Serafina e Etelvina, Letícia, Orlando, Francisco, Elvira, Otávio, Arminda, Milton Giacomino, Oreste, Antônia Dília e Ivani Geralda. Cursou engenharia agronômica na Escola Nacional de Agronomia da Universidade Rural do Rio de Janeiro, concluindo o curso em 1958. Concluiu o curso de Administração de Empresas na Faculdade de Ciências Contábeis e de Administração de Empresas FACAT, na cidade de Tupã, São Paulo. Contraiu um matrimônio com Mariana Lopes Guilhem, natural de Penápolis, São Paulo, nascida aos 4 de setembro de 1931, em 8 de janeiro de 59, na cidade de Araçatuba, São Paulo. O casal teve 3 filhos: Márcia, Milton Filho e Mônica. Seus netos são Tiago José, Lucas Antônio, Mateus Milton, Vanessa, Tatiane, Giovana, Fábio Augusto, Milton Giacomino Justo e Mariana. Seus bisnetos são Gabriela, Melissa, Rafael, Gustavo, Lucas e Estela. Exerceu a função de professor de matemática até 8 de outubro de 59, quando foi nomeado para o cargo de assistente agropecuário na Casa de Agricultura de Rinópolis, São Paulo. Aposentou-se em 1991. Foi eleito prefeito municipal de Rinópolis, São Paulo, por 2 mandatos. 6º prefeito municipal, Milton Giacomino Pagliuzzi. Vice-prefeito, Milton de Oliveira Alves, a partir de 1º de fevereiro de 1969 a 1972, 4 anos. 8º prefeito municipal, Milton Giacomino Pagliuzzi. Vice-prefeito, Milton de Oliveira Alves, a partir de 1º de fevereiro de 1977 a 1982, 6 anos. Obras e efeitos importantes realizados. Promulgo a Lei 1969, artigo 1º. Fica considerada de utilidade pública
a Sociedade de Misericórdia de Rinópolis, São Paulo, mantenedora do Hospital São Paulo. Instalação de aparelhos de iluminação pública, 1969. Iluminação do Jardim Público, 1969. Aquisição de uma perua Kombi, 1969. Uma perua Kombi, tipo standard, sem banco central, para ser adaptada à instalação de um gabinete dentário volante. Aquisição de tubos cerâmicos sanitários para a rede coletora de esgotos, 1971. Aquisição de um compactador Thunder 7 a 10 toneladas, 1971. Aquisição de 225 hidrômetros e entrada para 3/4, capacidade 3 metros cúbicos, 5 quadrantes, 1978. Construção de uma quadra de malha no Centro Esportivo, 1978. Empresa Municipal de Construção e Administração da Estação Rodoviária de Rinópolis, em Caer, 1979. Projetar, construir e administrar a Estação Rodoviária de Rinópolis. Estudar e executar a locação de suas dependências, explorar o uso de suas instalações e espaços por terceiros, bem como cobrar a taxa de melhoria a seus usuários, efetuar a operação de crédito necessário a desenvolver suas atividades, realizar quaisquer outras atividades compatíveis com as suas finalidades. Tendo em conta a importância da matéria, solicito dos demais pares e também ao excelentíssimo senhor prefeito o apoio para essa iniciativa. Rinópolis, 13 de abril de 2020, Alessandro Aparecido Pereira de Faria, vereador proponente. Em votação única, o projeto de lei número 003/2020, concorre 2/3 para aprovação, que dá denominação ao imóvel que especifica. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra, vereador Alessandro. Senhor presidente, minha volta a essa tribuna para falar um pouco sobre esse projeto. O que nos motiva a apresentação dele é que eu acho que é muito importante para a cidade contar a sua história. É muito importante marcar as pessoas que fizeram a diferença, que marcaram a história do município. E na questão do Dr. Milton, como era conhecido por todos, não se faz diferente. Algumas pessoas que já nos deixaram emprestaram o seu nome para alguns locais públicos como forma de homenagem. O Dr. Milton ainda não tinha recebido nenhuma homenagem nesse sentido, então acho interessante, acho importante que assim possamos fazer, homenageando o nome dele por aquilo que ele marcou na história do nosso município. Dr. Milton foi prefeito por 2 mandatos e fez obras aqui importantes para aquele período. Às vezes hoje, quando olhamos, parece pouco, mas se voltarmos ao tempo, que estamos falando lá de 1969 em diante, naquele momento era muito importante. Como a questão aqui, ele promulgou a lei em relação ao hospital, que torna a Sociedade de Misericórdia de Rinópolis a mantenedora de utilidade pública, que é a mantenedora do hospital. Isso é de grande importância, porque dessa forma o hospital pode receber hoje recurso público nas esferas federal, estadual e até municipal, graças a essa lei. Sem essa lei seria impossível o nosso hospital receber recurso público e atender o nosso povo. Então é uma lei importante, algo que marcou muito naquele momento e que faz a diferença para todos nós até hoje. Algumas outras coisas, como a questão da iluminação pública, também foi decisivo para dar mais segurança naquele período, melhorar a questão urbanística da cidade. A iluminação da praça, que não tinha, jardim público, foi iluminado também no seu período, na sua gestão. A aquisição dessa perua Kombi para montar um gabinete dentário. Imagina-se a importância disso naquele período.
Nós estamos falando de 1969. Você tem um gabinete dentário móvel ali, volante, para estar atendendo a população, que naquele período era, na sua grande maioria, na zona rural. Então a gente pode ver que realmente são coisas importantes. Aí o que me chamou a atenção, senhor presidente, para que fosse denominado o nome dele ali no prédio da rodoviária, é que a antiga estação rodoviária ela já tem nome. Nós aprovamos uma lei aqui que dá o nome do Nelson Consolim Testa para o prédio da antiga rodoviária. E o doutor Milton, foi na gestão dele que foi construído aquele prédio, a rodoviária antiga. Ele que constituiu a Incaer, como vemos aqui no projeto, na mensagem, que ela foi constituída essa empresa para poder desenvolver o projeto, construir e administrar a rodoviária naquele período. Então isso me chamou a atenção para que fosse ali na rodoviária. Eu acho que é como se a gente estivesse transferindo, porque a rodoviária saiu dali e foi para o local que ela é hoje. Mas o prédio ali, que funciona hoje, o centro administrativo, foi construído por ele. Então achei importante que fosse ali na rodoviária. Pois bem, dito isso, sugiro que a prefeitura tome algumas providências em relação ao local, trazendo mais segurança ali para a rodoviária, para o terminal rodoviário, porque o nosso terminal rodoviário ele anda um pouco caído, vamos dizer assim. A gente já teve problema ali de furtos ali, naquele local, então precisa melhorar a segurança, se for possível colocar alguém lá para cuidar da rodoviária, porque sempre teve um vigilante lá, hoje não tem mais. Isso deixa aquele prédio, aquele local ali, vulnerável à ação de vandalismo e também à prática de furtos naquele local. Então, melhorar essa questão da segurança, dar uma melhorada na questão do prédio, pensar ali nos usuários, nas pessoas que frequentam aquele local, e depois disso feito, que a prefeitura, então, tome as providências para colocar lá o nome dele naquele local, assim como a gente está sugerindo aqui, né? Porque também não adianta a gente querer só colocar o nome no local, sabendo que ali existe algumas deficiências que precisam ser corrigidas por parte do poder público. Então, sugiro ao prefeito que tome algumas providências em relação àquele local e que possa colocar o nome dele lá. E aproveito esse gancho, senhor presidente, também para cobrar aqui da prefeitura. A gente também já aprovou uma outra lei aqui que dava o nome do Cláudio Jesus Luzian ali para o prédio da prefeitura, e até o momento a prefeitura não colocou o nome dele no prédio, não colocou o nome ali no local. Gostaria que a prefeitura se atentasse para isso, que estivesse colocando o nome lá no prédio de forma visível, para que todos tenham conhecimento disso, que não fique só no papel. E dessa forma fazer jus à homenagem que essa casa destinou a ele. Muito obrigado, senhor presidente. Alguém mais querendo discuti-lo? Com a palavra, vereador Marcial. Senhor presidente, novamente cumprimento a mesa, os novos vereadores, internautas que estão assistindo a sessão de hoje. Senhor presidente, o motivo que nos traz aqui o uso da palavra, eu queria deixar aqui os nossos homenagem também ao doutor Milton, como o vereador que nos antecedeu aqui, o Alessandro, que fez o autor do projeto. Fica aqui o nosso apoio, desde já o apoio a esse senhor, que doutor Milton, que durante grande período da sua vida dedicou ao nosso município, sendo prefeito por duas legislaturas, né? Esse vereador aqui, em outra oportunidade, tinha feito uma indicação em relação que fosse dado o nome da Casa da Agricultura a ele. Mas depois nós estudando, viu que o prédio da Casa da Agricultura é do Estado. Então não teria como ser feito, como que você poderia dar dominação num órgão, num patrimônio que não é seu, nosso município. Então fica aqui o nosso parabéns ao vereador Alessandro pelo projeto, a toda a família do Dr. Milton, que fica também aqui o nosso apoio ao vereador, a manutenção do prédio
da rodoviária. A gente sabe que precisa ser feita essa manutenção. Em outra oportunidade, eu falei em outra indicação que o Centro Terminal Rodoviário é um cartão de visita do nosso município. E teve alguns servidores que levou até por deboche, né, na época, quando nós fizemos essa indicação. Mas eu continuo vendo dessa maneira. É um local que passa todas as famílias da nossa cidade, pessoas de outras cidades que se passam para aquele local. Então, realmente, precisa ser feitas melhorias, tanto na parte estrutural, no telhado, nos banheiros, e a segurança também do local. Que a segurança, além do local, principalmente é para a nossa população e das pessoas que venham em nosso município, passa por visita, passando pelo nosso município. É só, senhor presidente. Alguém mais querendo discutir? Com a palavra o vereador Evandro. Senhor presidente, mais uma vez aqui, usando a tribuna, queria comentar aqui só um pouquinho a respeito desse projeto de lei, que foi trazido aqui pelo nobre vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria, que, no seu artigo 1º, fica denominado Terminal Rodoviário Milton Jacomino Pagliuzzi, o imóvel público onde funciona o Terminal Rodoviário de Rinópolis. Senhor presidente, desde criança eu ouvi falar do Dr. Milton, pessoa que sempre esteve presente junto da população e que, até mesmo quando nos seus momentos de dificuldade, onde ele já não quase mais andava, então ele era levado pelos seus genros, pelos seus netos e por outros motoristas na sua perua Kombi, né? Ele fez uma compra de uma perua Kombi para um gabinete odontológico móvel e também ele era uma pessoa muito simples e sempre foi possuidor de perua Kombi. Então, quem não se lembra do Dr. Milton, né? Pessoa simples, que sempre estava lá no bairro do Diri, tomando um cafezinho, né? Então, é um homem que fez muito pelo nosso município, aquele tempo que as coisas eram mais difíceis e ele aqui contribuiu para o progresso do nosso município. Então, queria aqui dizer a Vossa Excelência, o vereador Alessandro, que vou votar favorável ao projeto e que possamos, assim, homenagear ao Dr. Milton, pessoa humilde que nunca se desfez do meio do povo, sempre esteve presente no meio da população e sempre na sua humildade, atendendo aos nossos cumprimentos. Então, fica aqui esta homenagem desta Câmara Municipal à família do Dr. Milton, né? Ao Mitu, à Mônica e aos seus filhos e netos. Então, vou votar favorável ao projeto e parabenizar aqui a família do Dr. Milton Jacomino Pagliuzzi. Alguém mais querendo discutir? Ninguém mais querendo discutir, colocamos o mesmo em votação. Votação nominal, quórum de 2/3. Solicito a primeira secretária que faça a chamada nominal dos vereadores para votação. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Favorável. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Favorável. Vereador Danilo Torres Rosa. Favorável. Vereador Donizete Ananias da Silva. Favorável. Vereador Evandro Dias. Favorável. Vereador Everson Silas Pereira Cambrais. Favorável. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Favorável. Aprovado o projeto por 9 votos favoráveis. Explicação pessoal. Passaremos à explicação pessoal. Solicito a primeira secretária que faça a verificação de inscrição no livro competente. Senhor presidente, não encontra-se nenhum vereador inscrito na explicação pessoal. Encerramento. Informo a todos os vereadores
que na data de 26 de maio de 2020, às 18h30, será realizada audiência pública na Câmara Municipal de Rinópolis para avaliação do relatório detalhado quadrimestral da saúde, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Convoco desde já os senhores vereadores e convido toda a população para que participe dessa audiência pública. Informo ainda que será necessário aos interessados em participar da audiência pública que confirme presença pelo telefone 3583-1196 ou 3583-1067 ou pelo e-mail câmara@câmararinópolis.sp.gov.br. Em virtude de que será limitado o total de participantes, será obrigatório o uso de máscaras. Informa a todos. Convoco desde já os senhores vereadores para a 9ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 8 de junho de 2020, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Solicito aos vereadores que, ao final da sessão, permaneçam na casa para a reunião mensal com a presidência. Correção. Eu ia lendo aqui, mas achei que ele não tinha prestado atenção aqui. Desculpem. Informa a todos os vereadores que na data de 26 de maio de 2020, às 20 horas, será realizada audiência pública na Câmara Municipal de Rinópolis para avaliação do relatório detalhado quadrimestral das metas fiscais, referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Convoco desde já os senhores vereadores, convido toda a população para que participe dessa audiência pública. Informo ainda que será necessário os interessados em participar da audiência pública e confirme presença pelos telefones 3583-1196 ou 3583-1067 ou pelo e-mail câmara@câmararinópolis.sp.gov.br. Em virtude que será limitado o total de participantes, será obrigatório o uso de máscaras. Continuando, nada mais havendo a tratar, esta presidência agradece a presença de todos e deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. O azul do horizonte, o ar verde dos teus cafezais.